estudo sobre os grandes avivamentos da história. E nós acabamos de falar na aula 2 sobre os reformadores e os avivalistas, né? E nós podemos estudar sobre eles nesta aula, mas eu vou fazer uma outra abordagem sobre o avivamento nos períodos históricos, desde o início com os moravianos até a Rua Azusa. Os moravianos, em reação à frieza espiritual e ao racional, várias correntes de oração começaram a surgir. Os grupos pietistas buscavam o Espírito Santo, os milagres, manifestações, dons sobrenaturais. Então nós vemos que na época que surgiu o iluminismo e o renascentismo, o homem era racional, o homem vivia da razão. Por isso que os reformadores vão buscar a palavra de Deus no seu literal, né? Desde o início. E esse racionalismo já não estava dando conta mais das igrejas, porque as igrejas ficaram frias. E aí surgiram os grupos pietistas. Os grupos pietistas eram pessoas que buscavam o Espírito Santo, que buscavam os dons e manifestações do Espírito Santo. Na Europa, as pessoas nasciam crentes, mas agora passou-se a falar em conversão. Porque antigamente a pessoa era como hoje é católica, né? Que ela nascia católica, se batizava e professava a fé de seus pais. Mas a partir daquele momento falou-se em conversão, dentro da igreja também. Porque aqueles que nasceram sem testemunharem a Cristo, porque o discernimento vem depois, esses estariam se convertendo ao Evangelho, mesmo que seus pais já conhecessem o Evangelho. O conde, após várias discussões denominacionais, diz que eles deviam se unir naquilo que eles tinham em comum. Em 13 de agosto de 1727, eles experimentam um início de avivamento. Depois de um culto de ceia, eles sentem o toque místico de Jesus, sentem o amor apesar das diferenças. Resolvem assim fazer uma torre de oração. Fazem um turno de oração que dura 100 anos. Imagine um avivamento de 100 anos. Porque aqueles como diz a palavra, aqueles que buscam, acham. Aqueles que procuram, encontram. E eles estavam buscando em oração o avivamento, a presença do Espírito Santo. E aquele turno de oração durou 100 anos. Que esse fogo e esse avivamento venha na nossa geração também, para durar séculos, como durou na época dos moravianos. Os moravianos conheceram as missões, começaram a enviar missionários por todo o mundo. Esse movimento missionário foi muito importante, porque eles levavam a mensagem do Evangelho a todas as nações. O amor dos moravianos era tão grande que 2 jovens se venderam como escravos para se tornarem missionários. O que marca o avivamento é o amor pelos perdidos. Essa é a verdade. Porque hoje vivemos uma igreja fria que muitas vezes condena mais o que não é cristão do que estende a mão.
Nós temos que ter esse amor de inclusive nos vendermos como escravos para resgatarmos aqueles que estão lá. E esse amor é a base de tudo. No meio da tempestade de barco que iria para a América do Norte evangelizar, os moravianos conhecem John Wesley, que chegou a dizer: fui à América colonizar os índios, mas quem me converterá? John Wesley era pastor, mas foi confrontado pelo amor dos moravianos. Então ele vendo tudo isso que eu tenho falado para vocês, ele se assustou, porque ele não via isso na igreja na Inglaterra. E é interessante saber como a chama incendeia outros. A chama desse amor, desse avivamento, vai incendiar outros. Esse avivamento que pode surgir aqui da internet, nesse tempo tão frio de pandemia. O avivamento que surge nas igrejas, através de orações. Mas hoje se tem tido muita frieza ao tratar com as pessoas. Quando começou o evangelho a ser disseminado no Brasil, houve um grande avivamento. Mas vemos igrejas cheias e pessoas vazias hoje. Falando de John Wesley, eu acabei de falar, que foi contagiado pelo amor dos moravianos. John Wesley voltou sem sucesso para a Inglaterra e começou ali um dos maiores avivamentos que já se viu. Então ele não conseguiu aquilo que ele queria lá na América do Norte, mas na Inglaterra ele conseguiu um grande avivamento. Surgiu com a pregação ao ar livre. John Wesley questionava dentro das igrejas sobre a salvação dos fiéis. Ele costumava pregar às 5 horas da manhã. John Wesley fundou o movimento metodista. A pregação chega às pessoas que nunca ouviram pregação do Evangelho. As prostitutas, os doentes, os mendigos. Para você ver, algo que era tão simples para Jesus, parecia tão complicado para a igreja. E como hoje tem sido complicado para a igreja. Porque as prostitutas, doentes podem até pregar o Evangelho, mas as prostitutas, os homossexuais, não têm vez na igreja. Por isso devemos abrir nosso coração para que a chama do avivamento venha tocar essas pessoas. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração hoje. As ideias pietistas chegam à América do Norte e isso influenciou um homem chamado Jonathan Edwards, que era um pastor da comunidade local, calvinista convicto, que quando veio o avivamento à América, onde foi incendiado pelo fogo do Espírito Santo, sua pregação não era emotiva, mas essencialmente da Bíblia. Jonathan Edwards é responsável pela pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas choravam e se arrependiam. Então é interessante, um avivalista, quando é tocado pelo Espírito Santo, ele leva essa mensagem, ele não é mal visto por isso, mas pelo amor que ele tem por aquelas pessoas, as pessoas se sentem elas se sentem tocadas pelo arrependimento de serem quem são, por vezes, porque não são pessoas que agradam a Deus. Porque a pessoa, quando ouve uma pregação avivalista, ela vai olhar para dentro de si. Ela deve olhar para dentro de si, não para dentro do irmão. Ela deve olhar para dentro de si e ver como
ela é frágil, como ela é pequena diante de tantas coisas que Jesus fez por nós. Nós aprendemos muito com as pregações de Jonathan Edwards, que ele foi um pregador essencialmente da Bíblia. Ele não fazia pregações emotivas, como temos nos dias de hoje, nas igrejas, que é tudo emoção às vezes, mas sim uma pregação racional, que levava as pessoas a chorarem e se arrependerem. Que hoje viemos ter essa pregação dentro das nossas igrejas, né? Essa é a minha oração. Nós tivemos as missões mundiais através de William Carey, que foi um dos maiores nomes em missão. Era anglicano, mas tornou-se batista. Ele se convenceu que era obrigação de todo evangélico pregar salvação a todas as criaturas. Sua pregação mais famosa foi uma exortação às missões, criando uma fundação para arrecadar fundos e enviar missionários. William Carey vai ficar influente na Índia. E como já falamos, David Livingstone foi um dos pioneiros entre os missionários que iam à África, foi um explorador do continente africano. Quando ele faleceu, seu corpo voltou, mas seu coração permaneceu na África. Isso que é missão, isso que é ser missionário. Você está tão entregue à obra que naquele momento em que você não é mais útil para a obra, seu coração permaneça lá. Esse é o desejo para todos nós, né? Tivemos o avivamento do país de Gales também, que foi um avivamento que durou entre os anos de 1904 a 1905. Foi um dos maiores da história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou no mundo inteiro. Nesse período, mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O avivamento começou em outubro de 1904, com Evan Roberts, jovem de 26 anos, que desde os seus 13 anos tinha fome e sede da palavra, e que tinha como oração duas coisas importantes: que Deus o enchesse com o Espírito Santo e que Deus enviasse o reavivamento para o país de Gales. Então, como uma oração de um homem pode solucionar um problema de uma nação, de um país. Não é simplesmente eleger candidatos. Veja que nós elegemos candidatos na bancada evangélica, elegemos presidente para satisfazer os interesses da igreja. Mas cadê o amor por essa palavra? Porque o avivamento surge no meio do povo. O avivamento não surge dentro do Planalto. E no país de Gales, Evans estava sempre insatisfeito com o nível espiritual que tinha, sempre buscando por algo maior. Começou o seminário, porém depois de 15 dias deixou, pois ele sentia que um avivamento seria derramado. Quando começou o avivamento no país de Gales, realizavam-se cultos de avivamento espontâneo. A maioria dos líderes e ministros eram jovens e adolescentes. Interessante, né? Interessante que Evans buscava sempre a mais, uma porção dobrada, porque nós não devemos contentar com o que temos, não. Porque se contentarmos com o que temos, nós ficamos acomodados. Mas se nós quisermos mais, nós devemos buscar da fonte, a fonte que é Jesus. E vemos a visão dele que deixou o seminário para um avivamento. Ele sentia que o avivamento estava próximo.
e ele começou o avivamento no país de Gales, realizando cultos de avivamento. Interessante, né? Milhares de jovens se converteram e eram enviados por toda a terra, testificando da glória de Deus. As capelas ficavam superlotadas de jovens. Às vezes a glória do Senhor brilhava dos púlpitos com uma luz tão forte que os evangelistas e pastores fugiam deles para não serem arrebatados. Um jornalista de Londres que assistia às reuniões ficou surpreso ao ver como os cultos prosseguiam quase sem liderança ou orientação humana. Evans, devido à sobrecarga, acaba saindo do seu ministério avivalista em 1906. Que interessante. O temor ao Senhor através do avivamento. Púlpitos incendiados com fogo do Espírito, em que pastores e evangelistas não querem subir nele, mas nós vemos ao contrário hoje, pastores e evangelistas subindo no púlpito para pregar aquilo que não agrada a Deus, para pegar o dízimo e as ofertas do povo para seus próprios interesses. Precisamos denunciar pastores e evangelistas desses, e precisamos orar principalmente para que os púlpitos sejam incendiados pelo fogo do Espírito e aqueles que virem o púlpito vejam a glória do Senhor. É interessante nós falarmos da glória de Deus, porque ninguém toca na glória de Deus sem ser morto, se não estiver honrando a glória. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso nós devemos pensar duas vezes antes de tocar na glória de Deus. Por último, eu vou tratar do avivamento na Rua Azusa. Nós já tratamos lá na aula 2, né? Aconteceu na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. No início do avivamento existia um rapaz chamado William Seymour, que pastoreava uma pequena igreja, que orava 5 horas por dia, aumentando seu tempo de oração para 7 horas diárias, pedindo a Deus o verdadeiro Espírito Santo, amor, poder de Deus, como eram os discípulos. Nós vemos aqui que essa busca pietista, que foi lá no início tido por esse movimento pietista, que eram as manifestações e os dons do Espírito Santo, vai ganhar novos contornos aqui na América. E a partir da Rua Azusa, esse movimento começa a tomar forma. Em 1906, um grupo se juntou a Seymour para trazer um homem que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Quando ele chegou, orou sobre as pessoas que caíam e falavam em línguas estranhas. Nas reuniões, o Espírito Santo manifestava o seu poder, e as pessoas que não sabiam tocar instrumentos começavam a tocar. O primeiro culto realizado na Rua Azusa foi em 14 de abril de 1906. Os fiéis buscavam o avivamento que houve no país de Gales. A verdade é que o batismo no Espírito Santo era uma novidade para todos eles, porque nós vemos que lá em Pentecostes as pessoas vão falar em novas línguas, vão manifestar poder, curas,
os discípulos vão receber esse poder do Espírito Santo. Mas ao longo da história a igreja ficou fria. E a partir dessa frieza espiritual, o Espírito Santo foi minguando das igrejas. E esse movimento avivalista que surge lá com os moravianos e chega até a Rua Azusa, é algo que é uma novidade, mas não era tão novidade para os discípulos de Jesus, né? Mas nós devíamos buscar mais, conhecer a verdade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nos dotando de capacidade, nos dota de capacidade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. E a partir do momento que a Rua Azusa começou os seus trabalhos, as reuniões começavam às 10 horas da manhã e duravam até às 22 horas, 12 horas de duração, chegando por vezes a adentrar a madrugada. O avivamento da Rua Azusa durou 3 anos. É interessante vermos com o avivamento dura menos tempo agora na era moderna, na era contemporânea. Por quê? Não sabemos. Mas lá com os moravianos eram 100 anos de oração, de turno de oração, de busca do Espírito Santo. Mas agora o avivamento que estava poderoso, manifestando dons de cura, de batismo em novas línguas, e esse movimento dura tão pouco tempo. É para refletirmos e pensarmos. E eu quero agradecer a vocês pela paciência, por essa aula extra, e nós estaremos tratando mais sobre fatos históricos ao longo das nossas aulas, mas agora mais aplicado à Bíblia. Obrigado.